Pessoal, sejam muito bem-vindos a um vídeo extremamente importante aqui do canal, porque hoje nós vamos falar sobre uma coisa que de fato impactou muito o mundo e hoje o mundo se vê como fruto de tudo isso, né? Sem nem mesmo entender o que de fato foi tudo isso que aconteceu na história do nosso mundo, né? Hoje em dia a gente aprende sobre essas questões na escola sempre com... não costumo utilizar muito essa palavra porque eu acredito que ela ficou manchada por muitos produtores de conteúdo por falar que tudo é isso, mas de fato por muita doutrinação, né? Então, as pessoas colocando este acontecimento tão importante da história como uma coisa que não foi exatamente assim. Então, para isso, trouxe aqui um especialista, professor Marcelo Andrade. Um prazer muito grande. Prazer é meu. Estar com o senhor. Para nós, enfim, falarmos sobre isso, né? Nós vamos falar hoje sobre Revolução Francesa, também dar uma, quem sabe aqui no início, dar uma pincelada sobre iluminismo. Queria que o senhor se apresentasse aí para todos que estão assistindo também, para nós podermos começar. Inicialmente, obrigado pelo convite, Felipe. A gente já trocou umas coisas via Instagram, né? Então você acha que é o meu entrevistador mais novo, eu não lembro de nenhum mais novo que você. Então, obrigado aí pelo convite, né? Eu sou o Marcelo Andrade, tenho 53 anos, tenho um canal no YouTube, dou aula no ensino médio, tenho filhos, sou formado em Direito e sou professor de História, também autor de 10 livros. E aí nós estamos aí nessa luta lá no YouTube, em outros canais, né? Instagram, Twitter, combatendo as linhas erradas de história, ensinando o que é certo, combatendo o erro, né? Fazendo o primeiro princípio da sindérese. É isso aí. E na escola também, né? Na escola também. Então estamos aí na escola e também montamos aí uma editora, né? E os nossos 2 primeiros lançamentos foram esses aqui, né? São 2 autores franceses, um trata mais do iluminismo, que são a base intelectual para a Revolução Francesa, e o outro relata como é que foi o processo revolucionário. Perfeito. Bom, para nós iniciarmos, né? Acredito que é bom começar com as primeiras peças de dominó que foram caindo para chegar na Revolução Francesa, né? Então, antes mesmo de falar sobre a Revolução Francesa, quem sabe seria interessante pensar, olha, eu acabo vendo, talvez, como a primeira peça de dominó a ser derrubada ali, indiretamente causando todas as revoluções que vieram em seguida, a Revolução Protestante, né? Muito disso ali, desse aspecto de se desvincular de uma autoridade muito grande, né? Porque, de certo modo, o protestantismo ele foi muito por esta linha, né? Enfim, da questão da sola escritura, então só ficar com a escritura negando a autoridade da igreja, de certo modo, quase negando, não propriamente dito com esses termos, mas quase negando a sucessão apostólica, falando que essa sucessão apostólica, essa autoridade já não tinha um valor muito absoluto, né? Eu gostaria, assim, se o senhor pudesse explicar como a Revolução Protestante, ela também pôde influenciar, lógico, evidentemente, depois gerando também a Revolução Francesa, mas antes mesmo disso, como que ela influenciou para o surgimento do pensamento iluminista, né? E, evidentemente, como depois disso o iluminismo também ele foi uma que pavimentou, assim, o processo intelectual para a Revolução, né? Isso, então, é que a gente tem que colocar um ponto de partida, senão a gente vai voltar lá na Grécia Antiga. Mas quando se estuda normalmente o protestantismo sob o ângulo histórico, que eu estou falando, não estou falando sobre o ângulo teológico, né? Teológico, aí você vai ter uma outra metodologia, vai pegar os princípios e tentar ver isso, aquilo. Estamos falando aqui sobre a questão histórica, né? Às vezes é um erro metodológico dos iniciantes, ou quem não conhece muito a história ou o tema, de já começar com a reforma, né? Então já vai lá, vê mais ou menos as causas e tal, já começa a estudar. É um erro, né? O primeiro ponto deveria ser o final da Idade Média e já analisar a decadência do pensamento pós São Tomás de Aquino lá no século XIV, com nomes como Guilherme de Ockham, até antes dele Duns Scoto, Guilherme de Ockham, e o chamado misticismo alemão, Eckhart, né? Então nós vemos que o Ockham e o Eckhart influenciaram muito Lutero, principalmente o Ockham, né? Isso dá também alguns hereges como o Hus e o Wycliffe, que também influenciaram Lutero. Vê que naquela época, no final da Idade Média, eu estou falando do século XIV, as universidades já estavam decadentes, infelizmente, havia um núcleo já com um pensamento bem deturpado, e um desses núcleos era Cambridge, era o pensamento chamado por alguns pensamento inglês, tal, que é justamente onde estava Ockham. Outro núcleo era o centro do misticismo alemão, onde estava Eckhart. O pensamento italiano também entrou em decadência, um fluxo de ideias gnósticas, herméticas, da alquimia, da astrologia, da cabala, mesmo do sufismo, alguns conseguem rastrear isso, lá na Península Itálica, que deu origem ao Renascimento. A gente não pode entender a reforma protestante dissociado do Renascimento.
Eles têm que ser estudados como faz parte do mesmo processo. O Lutero é fruto de um pensamento decadente da Idade Média e fruto do Renascimento. Ele é um homem do Renascimento, é isso que tem que ficar claro. E para entender bem o Renascimento, tem que entender o Renascimento italiano. Quando eu falo, toda vez que a gente fala de Renascimento, o pessoal vai lembrar de Michelangelo, Leonardo da Vinci. Olha, eles são os menos importantes do ponto de vista para estudo histórico e como as ideias andaram. Eles foram grandes artistas que tinham um monte de coisa esotérica lá. Leonardo da Vinci tem um monte de quadros que representavam um pensamento gnóstico esotérico. Michelangelo também, Botticelli também, mas eles são os menos importantes nessa linha que eu estou falando. Não para a arte, óbvio que eles são mais importantes, mas na área do pensamento, como andou o pensamento, eles não são os mais importantes, as pessoas ficam fixadas nele. Quem são os mais importantes? São gente como Pico della Mirandola, Agripa, que introduziram, e principalmente Marcílio de Fitino, que introduziram, então, um pensamento gnóstico lá na Península Itálica e aí geraram propriamente o grosso do movimento renascentista. O nome mais forte, claro, é o Marcílio de Fitino, que então ele teve acesso aos livros herméticos e conseguiu fazer um trabalho e disseminar essas ideias lá na Península Itálica. A Cabala também acabou se desenvolvendo muito via Pico della Mirandola. A Cabala também chegou lá onde hoje a Alemanha, que é designação geográfica, e não é uma designação geográfica, porque a Alemanha só vai surgir provavelmente no século XIX, mas chegou na região da Alemanha, a Cabala via Reuchlin, né? O Lutero conhecia a Cabala, o Lutero conhecia toda essa linha esotérica. Lá nos trabalhos de Lutero ele cita a alquimia, então ele conhecia. O pai dele, do Lutero, era fanático por bruxas, ele tinha visões com bruxas, com coisas assim bem esotéricas, né? Isso é uma coisa que a gente podia se encontrar até outro dia para falar mais sobre alguma coisa relacionada à cabala um pouco mais específica. Isso é. Né? Então é só para ver o meio que estava. Então o processo do Renascimento, o processo da Reforma foi verdadeiramente revolucionário. Então eles quiseram colocar uma nova ordem na sociedade humana, um novo jeito de pensar, e a principal origem dessa forma de pensar foi bem esotérica. Foi gnóstica, foi cabalista, foi hermética, foi da astrologia, foi da alquimia e suas variantes, né? Então ele iniciou um processo revolucionário com vários princípios que ele tirou aqui e ali. Alguns princípios que ele tirou, por exemplo, que influenciaram a revolução, o iluminismo. E antes do iluminismo, talvez seria interessante a gente falar de uma outra corrente, né? Muito esotérica e pouco divulgada, que teve uma importância enorme na história, que foi o rosacrucianismo, né? Então, mas aí com a reforma iniciada com Lutero, primeiro ponto, isso aqui é só uma coisa exemplificativa, eu não vou dar um elenco exaustivo de tudo que Lutero influenciou, mas há uma que vem primeiro óbvia, às vezes é negligenciada, questão do absolutismo, né? Os pais do absolutismo são três nomes. Maquiavel, óbvio, o trabalho O Príncipe. Maquiavel é um pensador péssimo, né? Que então deu base teórica para o absolutismo. Outro foi Lutero e outro foi Calvino. Então, desses três nomes, dois ligados à Reforma Protestante. Então, Lutero, ao tirar a força, atacar a Igreja Católica, o papado, a autoridade dos bispos, e colocar a autoridade nas pessoas, né, via livre exame e tal. Então, a autoridade que realmente fez valer as coisas eram os príncipes, né? Lá do Império Sacro Romano Germânico. Que o Lutero apoiou os príncipes, por exemplo, no massacre contra os camponeses. Aí pouco a gente fala. Então, de 1524 a 1525, teve um massacre de camponeses completamente absurdo, feito por pessoas que na origem eram ligadas ao Lutero. Depois ele brigou com essas pessoas, por exemplo, Thomas Müntzer, que defendia praticamente o comunismo. Ele era ligado ao Lutero, depois ele brigou com o Lutero. E o Lutero ficou do lado dos príncipes. Nessa reforma, nessa briga dos camponeses, morreu entre 100 a 300 mil camponeses. Foi um massacre ali, né? E o Lutero do lado dos príncipes. Então nós vemos que então Lutero deu força para a autoridade civil em detrimento para a autoridade da igreja. Mas ao ele nivelar todo o pensamento religioso e dar margem para o pensamento individual, ele deu uma postura não hierárquica para a religião, ou seja, ele introduziu uma espécie de igualitarismo na teologia, né?
Ele também vai ter um impacto na filosofia muito forte, que é pouco comentado, influenciou muito Kant, por exemplo, influenciou outros autores, né, principalmente da linha alemã lá, influenciou bastante, ele teve um forte impacto na filosofia, ajudou a disseminar o nominalismo, né, o nominalismo de Ockham. Já deixo aí um parênteses. Querem entender o mundo hoje? Estudem o nominalismo de Ockham. O nominalismo de Ockham talvez seja a vertente filosófica que mais influenciou a história, porque eles influenciaram Lutero, influenciaram o empirismo, influenciaram o iluminismo, influenciaram o liberalismo, o modernismo, influenciaram tudo. O próprio Marx e Engels reconhecem a origem do materialismo com Ockham e com Duns Scotus. Então, o Lutero iniciou um processo revolucionário no pensamento que deu efeitos no plano político, plano religioso, no plano moral, claro, também, e no plano filosófico, né? A moral começou a sair do campo objetivo e foi para o campo subjetivo, né? O Lutero não foi o primeiro iniciador nesse processo. O primeiro iniciador nesse processo, talvez, de colocar tudo no opinionismo, na vontade, tirar da razão, é dado como Duns Scotus, né? O grande paradigma, parece. Mas o Lutero reforçou essa linha, né? Não sei se era isso que você queria Sim. ouvir. Não, é interessante porque é uma coisa que nós vamos analisando, assim, e aí chega nessa questão de que ele, querendo ou não, tudo isso foi construído de modo a dar o poder para o indivíduo, né? Essa questão em detrimento da autoridade eclesiástica e, evidentemente, acaba chegando também na questão da autoridade até dos próprios membros do governo ali, do Estado, etc., para deixar esse poder tudo, assim, para as mãos do povo, né? Como se fosse uma ditadura do indivíduo mesmo, né? E desembocando, evidentemente, em algum momento no iluminismo, como que o próprio iluminismo se articulou, né, praticamente mesmo, nas atitudes práticas deles, para pavimentar o processo para a revolução, né? Eu sei que eles deram aulas em universidades também. Eu vi o senhor comentando uma coisa que eu achei interessante, que era, por exemplo, nos salões, né? Então, tinham ali, por exemplo, eles pagavam uma pessoa para se fingir de católica e ser o burro ali e perder uma discussão para um iluminista, né? Como que foi trabalhado tudo isso daí para pavimentar assim, o processo intelectual, né, para chegar na revolução? Então, antes eu não vou comentar porque não vai dar tempo, mas entre o Renascimento e a Reforma e o Iluminismo, vale muito a pena estudar o movimento Rosa Cruz, que foi ligado a pessoas como John Dee, Francis Bacon, estava na origem, até na origem da Academia de Ciências da Inglaterra, né? Inclusive Descartes teria tido ligação com essa linha, Leibniz e outros, né? Então é um movimento importante. É um movimento importante que, infelizmente, foi negligenciado. Junto com isso, nós temos também um outro que serviu muito de base para o iluminismo, que é o empirismo, que também não vai dar para alongar. O grande nome do empirismo é o Locke. Né? O Locke, inclusive, é chamado pai do liberalismo, né? Péssimo. E o Voltaire, péssimo. E o Voltaire diz que o maior filósofo da história foi Locke. E Locke se baseou no Ockham de novo, porque o empirismo também é conhecido como neonominalismo, né? Então nós temos uma mesma ideia que é do Ockham sendo requentada em vários períodos históricos. Então, Voltaire foi o cara que mais odiou a Igreja Católica na história. Então, aí o grande teórico antes do iluminismo que deu base para eles foi o Locke, sem dúvida nenhuma. Isso é reconhecido, muitos dos princípios já estavam lá em Locke, faltava um desdobramento e um avanço. Aí esse avanço aconteceu, então, no século XVIII, no chamado iluminismo francês. O iluminismo francês não foi o único. Teve onde hoje a Alemanha, com Kant, o principal expoente. Aliás, o iluminismo vai terminar com ele, quando ele falece lá em 1804. A grosso modo, cada autor dá uma data inicial para o começo do iluminismo e também até varia a data final. Mas o período forte do iluminismo é o século XVIII até a Revolução Francesa. Esse que é o grande núcleo. Tem também o iluminismo lá da Grã-Bretanha, com dois nomes bem fortes, o Hume e o Adam Smith, né? Às vezes a gente não associa o Adam Smith ao iluminismo, é um erro. O Adam Smith está dentro dessa lógica. O Adam Smith preparou o caminho para Marx, com a análise equivocada do valor-trabalho, né? Que é da economia, sabe o que eu estou falando. O Hume preparou espaço para o Kant.
O Hume passou a defender que não havia mais relação de causa e efeito com as coisas, é uma coisa inacreditável. Era só uma relação temporal. Para ver o radicalismo no pensamento de Hume, ele dizia que se você coloca água para ferver, você não pode associar que o fogo deu causa para a água esquentar. Foi só uma sucessão temporal, não uma relação metafísica. É inacreditável. É inacreditável. E o Kant disse que o Hume o fez acordar do chamado sonho dogmático, né? Então aí nós temos aí dois grandes figuras, né? Aí fala, mas o Hume não era empirista, eram os dois, né? Ele associava tanto a corrente empirista como a corrente iluminista. Bom, mas agora o iluminismo como tal, aquele que realmente serviu para a base, dali veio a Revolução Francesa, que é muito bem descrito aqui no livro do Daniel Mornet, é justamente o iluminismo francês, que são aqueles nomes que a gente conhece, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau. Rousseau não era francês, era suíço, mas foi morar na França, então é ligado a esse movimento. Montesquieu, foram esses nomes, dos quais eu reputo como o pior deles o Rousseau, o que teve impactos mais duradouros na história desse grupo, né? Só para dar exemplo, Robespierre era leitor de Rousseau, o Napoleão era leitor de Rousseau, o Marx se baseou muito em Rousseau. Aquela teoria do bom selvagem, outros princípios dele estão hoje presentes no mundo, né? Estão hoje. Então, o Rousseau, desses pensamentos, é o que teve o pior pensamento e o mais duradouro, que acabou gerando mais efeitos negativos, né? O Voltaire talvez seja o nome mais famoso. Voltaire era um panfletário, né? Agitador, né? Escreveu muito, né? Ele escrevia muito bem, infelizmente, que aí quando do mal escreve bem, pois é. aí dá um efeito bem ruim. Ele escreveu, o mais famoso dele é o Cândido, né? Então, as peças dele ele escreve bem, né? Francês é uma língua muito agradável para quem sabe ler. Então, ele fica uma leitura que tenta a pessoa sente mobilizada em aderir a determinadas ideias, né? Então, o Voltaire era essa figura. O Diderot, ele foi autor da enciclopédia, né? Triste enciclopédia. Eu já vou adiantando, eu era fã da enciclopédia quando era adolescente. Depois eu vi burrice que era enciclopédia. Imagina reunir todo o saber humano numa coleção. Eram 39, né? 39 volumes, né? E isso não tem o menor sentido. Depois tudo tendencioso, né? Não dá. O D'Alembert também participou. O D'Alembert era matemático ao mesmo tempo também dessa linha. O Diderot, ele tinha um pensamento muito camaleão, né? Tipo camaleão, mudava, né? Então, uns definiam ele como deísta, outros diziam que essa conclusão não é possível. Mas o deísmo foi uma corrente de pensamento muito forte no iluminismo. O que é o deísmo? Deus criou o mundo e acabou, não tem mais nada. Acabou, ele não veio para Cristo não é Deus e homem ao mesmo tempo, só foi um homem. Deus não interfere na história, não é possível conhecer Deus, nada dele, nem provar a existência, nada. O deísmo afirma, Deus existe, ponto final, acabou. Toca a vida, não tem nada a ver com isso. Então, o deísmo, na realidade, ele é mais próximo do materialismo do que do catolicismo, muito mais. Porque o deísmo vai chegar nas mesmas conclusões do materialismo. O materialista vai dizer... A única diferença entre o deísta e o materialista na prática é que o deísta vai falar que Deus existe só. O resto eles vão querer regular a vida humana como se Deus não existisse. Então o deísmo não passa para o materialista. Tanto é que nessa iluminista, muito do deísmo foi o proteísmo, ou ateísmo prático, ou mesmo declarado. Muitos, na realidade... deveriam ser, por que eu estou falando que deveriam ser? Só que tinham medo do ambiente, que era um ambiente católico, um ambiente religioso, então a pessoa não podia falar, olha, eu sou ateu, ia ter muita resistência, então ele tinha que moderar o discurso, ainda que não acreditasse, para tentar ter uma certa projeção. Uma outra figura que influenciou muito foi o Montesquieu, né? Quem é da área do direito e tal, vai ver a tripartição de poder, que é um pensamento totalmente errado, já que o poder do Estado, analisado do ponto de vista correto, não é dividido em três, é um só. É o poder executivo, legislativo, judiciário e executivo não são poderes, são funções, né? Esse que seria o entendimento correto. O Montesquieu ele foi muito influenciado pelo chamado mecanicismo, né? De Newton e de Descartes. Então, o que é esse mecanicismo? É tentar colocar
nas relações humanas, né? Nas leis humanas, em toda relação humana, coisas da física e da matemática, né? Então, o que valeria para a física e para a matemática também valeria para o comportamento humano e para a regulação da sociedade. O Marx também foi influenciado por essa visão mecanicista, o Augusto Comte também foi influenciado por essa visão mecanicista, o Adam Smith também, né? Também é muito do pensamento dele. Inclusive tem um autor brasileiro que fez uma análise muito inteligente, esqueci o nome dele, associando aquela mão invisível do mercado do Adam Smith justamente ao mecanicismo de herança newtoniana. Então figuras como Locke, Newton influenciaram demais o iluminismo. O iluminismo também promoveu uma reforma de ensino na Europa inteira, no qual sai então o ensino tradicional do trívio, quadrívio, saem os jesuítas e entram então os iluministas com uma outra proposta de ensino com força na ciência, nada contra ciências naturais, mas excluindo filosofia, teologia, etc. Né? Na realidade, o único inimigo que os iluministas tiveram eram os jesuítas. Por isso que os jesuítas tinham que ser eliminados. Os jesuítas eram a grande muralha da cristandade. Isso era uma coisa, inclusive, que eu ia acabar entrando mesmo se eu não tivesse falado, né? Essa questão dos jesuítas, que eles foram meio que suspensos mesmo da universidade, foi a maneira que os iluministas encontraram para ir pavimentando isso também, né? Entrando nas instituições de ensino, né? Aquilo que eu tinha comentado que o senhor falou, desses debates, assim, em salões públicos que eram todos orquestrados, essa Tudo questão, combinado, essa questão toda, completa. né? Inclusive, para falar uma coisa interessante sobre Voltaire, é que ele uma vez ficou muito doente, quase ia morrer, e ele chamou um padre para o confessar da unção e etc, etc. Acabou sobrevivendo, né? E depois disso, aconteceu mais uma vez, nesse caso, né? De ele ficar doente, etc, etc. Aliás, né, falando muito mal, né? Depois que ele se recuperou, ele continuou falando muito mal da Igreja Católica. Quando voltou a esse estado de doença, etc., pediu mais uma vez para ser confessado, receber a unção, e os amigos dele, iluministas, não permitiram, né? Então é uma figura que foi completamente controversa, morreu da mesma maneira que viveu, né? Longe da Igreja, longe de tudo nesse sentido, né? E aí eu queria entrar aqui numa questão que eu acredito que seja primordial, né? Eu li um livro da figura que é extremamente polêmica aí, mas no quesito histórico tinha conhecimento evidente, Dom Marcel Lefebvre, né? Enfim, figura extremamente polêmica, mas ele falava que toda a revolução, né? Embora ele não utilizasse o nome a todo momento, o nome maçonaria, toda a revolução, assim, se tratava deste protagonista, que a maçonaria teria sido o protagonista disso. Então, essa influência não é negada nem mesmo pelos maçons, né? Os maçons um pouco mais estudados, assim, historicamente, eles não negam isso. Então, eu queria, se o senhor pudesse pincelar rapidamente, como que a maçonaria, ela decidiu, de certo modo mesmo, né? De algum modo, criar a revolução, né? Não necessariamente sobre aqueles parâmetros, aqueles moldes, mas criar a revolução mesmo. Então, quando a gente fala de maçonaria, a gente fala de sociedades secretas e iniciáticas, né? Não foi a maçonaria, né, que inventou isso, né? Isso é uma coisa que já, pelo menos, é dito que o Egito Antigo teria sido o grande marco inicial disso. Na Grécia havia também sociedades secretas à parte da religião oficial, porque a religião oficial da Grécia era o culto aos mortos e tal. Então, quem quisesse praticar uma religião paralela tinha que fazer escondido para evitar problemas. Então, na Grécia houve sociedades secretas como, por exemplo, o orfismo. Em Roma também, mitraísmo, por exemplo, tinha numa determinada época passaram a adorar deuses egípcios, então a questão secreta não foi inventada pela maçonaria. Então, isso é uma coisa que é séria. Durante a Idade Média, dado o amplo domínio da igreja, sociedades secretas praticamente desapareceram. Houve depois, no final da Idade Média, um desenvolvimento ligado ao catarismo, aos cátaros que foram combatidos, mas os que sobreviveram acabaram tentando montar uma rede secreta. Agora, quando se fala de maçonaria, a gente fala de 1717. Só que aquele movimento que eu falei, o Rosacrucianismo, também era iniciático também. Na realidade, ele pavimentou o caminho para a maçonaria também, né? Pelo menos do ponto de vista desse negócio de ser iniciático, né? Então, a maçonaria como tal, ela foi fundada em 1717, mas já tinha
ou lojas secretas. Antes eles acabaram, então, montando uma rede. Então, o que diferenciou, então? Você já começou no Egito Antigo, se teve essa, aquilo, por que é tão diferente a maçonaria? O que ela fez que as outras não fizeram? É que foi pela primeira vez na história que se conseguiu fazer uma rede de lojas no alcance, praticamente um alcance inicialmente na Europa, nos principais lugares da Europa e depois em vários locais do mundo, como por exemplo na América. Então esse foi o grande feito da maçonaria, feito do ponto de vista negativo, claro. O grande feito foi montar uma rede de lojas estruturadas em vários locais importantes do mundo escala, e conseguir fazer as ideias avançarem rapidamente para os locais onde eles queriam. Então, depois que foi fundada a loja em 1717, depois já foi fundada na França, depois na Espanha, depois em Portugal, chegou nos Estados Unidos, chegou no Brasil, chegou no México. Então, eles conseguiram montar uma rede eficiência de divulgação dessas ideias. Quais eram as ideias? Iluministas. Então, o iluminismo e a maçonaria, eles então, houve um casamento perfeito entre eles, porque então a maçonaria conseguiu fazer um monte de lojas, trabalhando sorrateiramente contra o sistema para minar e implodir a sociedade que lá havia, e nisso estava fomentando a ideia do iluminismo. O Voltaire entrou no último ano de vida dele numa loja maçônica, loja Nove Irmãs, a mesma do Benjamin Franklin. Benjamin Franklin e o Voltaire ficaram bem amigos, né? Então houve uma associação entre maçonaria e iluminismo, né? É uma associação que deu muita força para o processo revolucionário. No exército francês, a partir de 1789, segundo aqui o Madelin, havia 25 lojas ligadas às Forças Armadas francesas. Então você imagina como eles já conseguiram ter uma capilaridade forte na França, pegando uma coisa vital para você fazer uma revolução, que é o exército. Igual aconteceu no Brasil, né? Então nós vemos aí essa que é a diferença da maçonaria para as outras sociedades. As outras eram locais, não é que era local, podia ser até regional, mas não tinha essa capilaridade, essa visão de rede. É uma escala muito grande, né? Uma escala muito grande. Depois, alguns autores colocam 1750 a data, né? Ou por volta disso, também para ficar precisando muito a data mesmo. Houve essa maçonaria que então supostamente nasceu mais racionalista, né? Entendendo que o iluminismo seria racionalista, houve então a criação, a influência de um ramo mais esotérico e gnóstico. Então a maçonaria até hoje, a grosso modo, ela tem duas linhas, uma linha mais racionalista e uma linha mais esotérica. Né? Certo, interessante. Em 1784, né, teve não sei se foi uma reunião, um conjunto de reuniões que decidiram que uma revolução precisaria ser feita e que ela precisaria começar na França, né? Esta ideia que eles tiveram de fazer uma revolução na França, quando eles pensaram isso em 1784, era uma ideia que eles pensaram, e o pensamento deles era a Revolução Francesa nos moldes que foram, as coisas foram mudando um pouco? Ou era exatamente aquilo que saiu que eles estava na cabeça deles mesmo? Então, o desejo de fazer um mundo novo é uma coisa que já vem lá também não voltando muito, desde a Idade Média, por exemplo, com Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore influenciou todo mundo que pensa em fazer revolução, nova fase da coisa. Então, Joaquim de Fiore é um autor que morreu em 1202, foi condenado pela igreja. Ele defendia que a história tinha 3 fases, a época do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então teve a época do Pai ligado ao Antigo Testamento, o Novo Testamento é a época do Filho, depois ia ter que vir a época do Espírito Santo. Transposto isso para visões deístas ou visões materialistas, você vai produzir então uma nova era. Transpondo para a época dos hippies, seria a Era de Aquário. Então o Renascimento quis fazer uma terceira idade, só que eles não deram isso não, mas eles eram revolucionários, eles queriam construir uma nova sociedade. Tomás Campanella, por exemplo, imaginou uma sociedade igualitária. O Francis Bacon imaginou uma nova sociedade. Vale muito a pena ler o texto dele, Nova Atlântida. Vão ficar impressionados como ele parece quase um plano e uma parte dele já foi executada, para você ter uma ideia. Então, sempre teve esse desejo de construir uma coisa. Os iluministas não foram os primeiros, nem vão ser os últimos. Então, os iluministas então queriam construir um novo mundo e tal. Então esse processo tem que começar em algum lugar.
você vai imaginar que esse processo tem que começar no lugar mais importante, óbvio, né? E o lugar mais importante do mundo era a França. Então, esse processo tem que começar na França, Sim. de jeito. Assim como hoje, se a gente fosse imaginar uma revolução mundial, tem que começar nos Estados Unidos. Então, o fato de ser a França é porque lá era a grande potência do mundo, toda a elite do mundo inteiro falava francês, era não só a elite econômica, mas também era a potência cultural da época. Então, o epicentro, para você reformar o mundo, teria que ser na França. Então, Sim. isso é inegável. Então, vai ter que começar lá. Quando eles fizeram essa reunião em 1784, era óbvio que tinha que ser a França. E quem pensa numa sociedade moderna pensa numa revolução, então tudo isso é muito claro. Agora, é lógico que durante o processo revolucionário se perde. Por exemplo, duvido que eles imaginaram que ia surgir um Napoleão, por exemplo. Então, sim. quando você dá a ideia de um início em um processo, você não consegue prever todas as consequências. Ninguém consegue fazer isso. O que na França, naquele momento, estava organizado que contribuiu para a Revolução? Uma das coisas que eu vi o senhor falando é que se fosse, por exemplo, com o Luís XV ou Luís XIV, talvez isso não teria ocorrido, assim, o golpe, etc., porque a psique de Luís XVI contribuiu para isso, né? E uma outra coisa que eu vi o senhor falando também era a crise econômica, né? Então, por que a França, apesar de todas as ideias que foram vindo, que, enfim, contribuíram para isso, por que ela já estava, digamos assim, predisposta à revolução? Então, bem perguntado. Então, se a revolução vai depor o rei, a figura do rei é importante. Ora, o rei Luís XVI era um rei fraquíssimo, só no finalzinho, né? Bem no final, nos últimos dias, ele mostrou um grande valor, né? E aí agiu com firmeza, mas aí já era tarde demais, né? Mas ele era um rei muito fraco, e é lógico que a revolução para operar tinha que ser com um rei fraco, assim como a Rússia só teve revolução russa porque era o Nicolau II. Se, por exemplo, em vez de ter sido Nicolau II fosse o pai ou o avô, não tinha revolução russa, fosse o Luís XIV, eu acho que nem iam pensar em revolução. Que o Luís XIV, ele era do mal, claro, um rei péssimo. E ele sabia tudo que acontecia na França, ele sabia tudo que os ministros pensavam, sabia tudo que estava acontecendo. Então, primeiro que ele não deixaria nem crescer um movimento revolucionário. Ele já teria controle de abafar. Depois, durante o processo, pela psique dele, ele teria interrompido, porque ele era o rei sol, ele mandava, acabou. E eu digo também, se fosse aqui no Brasil, em vez de ser Dom Pedro II, fosse Dom Pedro I, o rei também não tinha 1889 também, que tinham a psique para o momento era melhor que o Brasil, que fosse Dom Pedro I do que Dom Pedro II. Infelizmente era a psique, era o Dom Pedro II. Não estou falando que o Dom Pedro II era pior que o pai dele, eu estou dizendo que para que essa de combate e tal, era muito melhor que fosse o Dom Pedro I. Então, a figura do deposto, do rei deposto, também é importante para a Revolução. Então, o Luís XVI ajudou nisso daí. A crise econômica também, os marxistas aí vão falar, tá vendo? A crise econômica causou revolução. Não foi. Mas ela deu um ambiente, a França estava endividada por causa de muitas guerras. De muitas guerras, inclusive na independência dos Estados Unidos. A França ajudou os Estados Unidos a ficar... Se não fosse ajuda francesa, os Estados Unidos não tinham conseguido a independência. É claro. 90% dos armamentos na independência americana foram dados pela França e pela Espanha. Então a França ajudou a nascer uma república contra uma monarquia, né? Inclusive muito desse sucesso americano de nascer uma nova república, isso daí inspirou os revolucionários franceses, né? O nome óbvio que eu acabei de falar, né? O Benjamin Franklin. Então, a Revolução de 1776, a independência dos Estados Unidos, influenciou a Revolução Francesa. Então, são outros eventos. O Iluminismo foi o principal, mas nós vemos o evento, a quebra da a França em má situação econômica. Não estava quebrado, mas estava endividado. Contribuiu, a Revolução Americana contribuiu e um rei fraco também contribuiu. Inclusive, uma curiosidade interessante para quem quiser saber é que Luís XVI, o finzinho da vida dele, virou católico. Morreu bem. Não, ele era católico de batismo, mas era um mau católico. Virou católico de verdade, né? Não era mais um pagão batizado, né? Virou católico mesmo. Morreu com muita honra mesmo. Esta questão, né, da crise econômica, naquele momento o Luís XVI convocou a Assembleia dos Notáveis, né? E a partir dali começaram a
a se desenvolver muitas coisas. Teve a participação do primeiro estado, o clero, enfim, a nobreza no segundo estado, terceiro estado, a burguesia. E aí uma coisa que aqui a gente já começa a entrar propriamente no que veio a ser a Revolução Francesa, né? O que foi construído anteriormente, enfim, o que aconteceu pro terceiro estado, que era, né, a burguesia, ter ali tido um controle muito grande, né, ter prevalecido. Uma vez eu vi o senhor falando, acho que em outro contexto, que o Luís XI, por exemplo, já tinha começado a fazer muitas parcerias com a burguesia, né, coisas do tipo assim. Isto foi uma das coisas que, querendo ou não, impactou muito para a burguesia ter uma força já no futuro, né? Não sei se pode usar até essa palavra, talvez seja um erro falar isso, mas foi um erro esse tipo de parceria que deu muito poder para a burguesia, para o indivíduo, que assim estava dissociado desta autoridade, por exemplo, eclesiástica, né, do clero, ou, por exemplo, da nobreza. Então, vamos voltar um pouco. Então, a sociedade medieval e até a Revolução Francesa era em 3 estados. Então, como uma pirâmide. No topo da pirâmide, o clero, né? No meio da pirâmide, a nobreza, e embaixo, o terceiro estado. O terceiro estado incluía burgueses, camponeses, artesãos e qualquer corporações de ofício estariam no terceiro estado. Então, a burguesia é a chamada elite, aqueles que tinham o poder financeiro nas mãos. Esse ainda era do terceiro estado. O que aconteceu? Aí a grande virada da França, nesse contexto da força, a burguesia foi com Luís XIII, com o ministro dele, Richelieu. As piores pessoas da história da França é o Richelieu. É o tempo dos mosqueteiros, né? Uhum. Os mosqueteiros, de fato, né? A elite, né, de soldados chamada mosqueteiros existiu de fato, né? O Alexandre Dumas baseou num fato histórico real e criou não estou dizendo que o D'Artagnan existiu, nem o Athos, Porthos, não, mas ele criou uma novela em cima de um grupo de pessoas que existiam, que eram os mosqueteiros. Então é essa época. Então o Richelieu, então, ele atacou a nobreza, né? A nobreza perdeu força no tempo do Richelieu que mandava, né? Perdeu força e foi feita uma aliança tácita entre o rei e a burguesia, no qual os nobres acabaram perdendo espaço completamente na França. Com a construção de Versalhes e os nobres indo morar em Versalhes, os nobres perderam completamente o controle da França, né? Eles não tinham mais ação nenhuma. A ação militar era um exército profissional, não era mais um exército ligado à nobreza. E financeiramente, quem mandava na França era a burguesia. Então nós temos aí 2 atores estranhos ao mundo medieval, né? A burguesia muito... Havia burguês no mundo medieval. Burguês vem de burgos. Mas estou dizendo, com essa projeção, uma coisa que não havia na Idade Média. A burguesia não tinha tanta força política como teve agora. E na Idade Média não tinha exército profissional no sentido moderno. Isso aí foi sendo criado ao longo do tempo, né? Já com Luís XVI já tinha os exércitos profissionais, né? Havia mercenários, mas eu não vou entrar em detalhe, mas então, na Idade Média, a condução da guerra era feita pelos nobres. Eles tinham poder político, tinham também um poder econômico, era altamente descentralizado. Houve um processo no qual o principal ponto foi com Richelieu, então um exército profissional, uma burguesia extremamente forte e nobres enfraquecidos. Então nós tínhamos 3 poderes na França: o rei, a burguesia e o exército. Se a burguesia e o exército se unem, acabou para o rei. Uhum. Acabou. Então, quando chegou em 1789, a estrutura orgânica da sociedade francesa já estava totalmente desfigurada. Nós havíamos uma burguesia extremamente rica e próspera, gente que morava em Bordeaux, fazia comércio com a América, vendia vinhos riquíssimos. Então a burguesia de Bordeaux era famosa, influenciaram muito o terceiro estado. Burguesia de Paris, de Marsella e tal. Então esses burgueses, então, estavam no terceiro estado, tinham muita força econômica, tinham uma força política indireta, e eles olharam para esses nobres aí decadentes e falaram assim: por que os nobres têm que mandar então e não nós? E eles acabaram dando, então, o golpe. Precisamente. Depois disso, então, as coisas foram se desenrolando, né? Até chegar na queda da Bastilha. Isso é uma coisa que eu acho que é interessante, porque muitos aprendem, inclusive eu aprendi na escola, que a queda da Bastilha foi uma coisa que, assim, teve um efeito prático impressionante, né?
Não foi bem assim, né? Era mais um símbolo mesmo, né? A queda da Bastilha. Inclusive, aproveitando falando disso, como é que se deu essa queda, né? O que aconteceu? Chegou ali e tal? Como foi feito tudo isso também? A questão dos mercenários, enfim. Isso é interessante. Isso aqui também é bem relatado pelo Madellan aqui. Ele relata muito bem isso. Na realidade, quando naquele 14 de julho de 1789, alguns dias antes, né? Houve então um movimento, né? Lógico que todo um movimento assim com popular não é popular, claro. manobrando. A Revolução de 1917 na Rússia não foi popular, tampouco de 1905 lá. Então não tem. O fato é que houve então um incentivo para fazer uma baderna em Paris. Estou resumindo muito. Veio até gente da Prússia lá fazer baderna contratada. Fazer arruaça. No dia 13 ou no dia 12 de julho, esses baderneiros invadiram uma prisão que não era Bastilha antes e soltaram criminosos para ajudar a fazer a baderna. Então eles soltaram assassinos, ladrões, toda sorte de gente da pior espécie que não estava na Bastilha antes, foi 12 ou 13, justamente para aumentar o volume dessa baderna. Então você imagina só, o ambiente na França tenso, revolucionário, todo mundo com medo, e aí um bando de assassinos, ladrões da pior espécie, fazendo arruaça na França. Não é que só eles assaltaram a Bastilha, estavam assaltando o comércio. Sim. Tanto é que o comércio de pão em Paris foi suspenso, porque quem vendia pão falou assim, se eu começar a abrir minha loja, acabou, eles vêm aqui, roubam tudo. Foi nesse momento que o rei fugiu para Versalhes? Naquele contexto Ele estava em Versalhes. Não, esse momento, ele 14 de julho, ele estava em Versalhes. Ele já tinha Estava em Versalhes. Certo. Então, aí é uma arruaça, todo mundo ficando com medo. Então, e aí os baderneiros, né, falaram assim, a gente tem que ter um símbolo, né? Essa baderna aí, né? Quem estava por trás. O símbolo era a Bastilha. Só que a Bastilha era, no passado, uma prisão familiar. Era uma prisão que era enviado o filho que não cuidava do pai que abandonava a filha, etc. Era nesse contexto. Era associada à figura do rei, associada à nobreza, mas era ligada a crimes relacionados à família, não crimes graves, né? Naquele momento, na Bastilha, era ao mesmo tempo uma prisão e uma guarnição militar. Tinha mais militar do que preso lá. Tinha 7 presos só. Tinha 4 estelionatários, tinha 4 falsários, melhor dizendo. Falsário não deixa de ser um estelionatário, é que eu usei um termo moderno. 4 falsários, falsificadores de moeda, 2 loucos e um sádico. Um sádico. Então, fizeram gente do bem, né? Gente bem. Disseram que os revolucionários se assustaram com o sádico, que mantiveram ele lá preso. Falaram, esse cara é tão doido que nem serve para nós. O Marquês de Sade tinha estado lá, tinha saído uma semana antes, alguns dias antes, né? Então o sádico que estava lá não era. Teve um boato que o Marquês de Sade estava lá, não estava. Mas esse sádico ele disse que eles ficaram assustados. Deixa esse homem, que esse cara é doido até para nós. Eles invadiram lá a Bastilha, mataram todos os guardas, espetaram a cabeça dos guardas num pedaço de pau e saíram desfilando com ela. E o que pouco divulgado, houve canibalismo. Então eles realmente comeram carne humana lá, logo depois da Bastilha. Então houve certo de canibalismo lá, como algumas revoluções da nisso. Revolução cultural chinesa, do Mao Tse Tung, teve canibalismo também. E usaram, inclusive, de pele humana para fazer roupa, né? Isso é num outro momento. Então a queda da Bastilha foi uma farsa. Eu achei que naquele momento eles já tinham chegado a usar. Não, foi um pouco depois. Foi uma farsa. Eles assassinos invadiram a Bastilha, mataram todo mundo lá da guarnição, comeram carne humana, espetaram as cabeças e saíram andando por aí. Depois invadiram outros locais, voltaram a espetar a cabeça. Brutal. Voltaram. Então essa foi a maravilha da queda de Bastilha. Aí depois virou também a Assembleia Nacional Constituinte. Eu não quero nem entrar direito na questão da Declaração dos Direitos do Homem, porque aí é uma depravação que só, que né, não tem nem por que chegar muito nisso, mas ela foi também muito influenciada pelos ideais, digamos assim, maçônicos, era muito contrária à igreja. Inclusive, eu que falo bastante questão de economia também, eu achei interessante, se o senhor puder comentar rapidamente, pincelar sobre isso, a questão que era como se fosse o tesouro direto atrelado aos bens da igreja. Os astinhas, né? Sim. Porque então toda a França estava endividada, a revolução precisa de dinheiro, né? Todo lugar precisa de dinheiro.
Bom, de onde é que nós vamos tirar o dinheiro? Vamos tirar o dinheiro dos bens da igreja. Então, eles confiscaram os bens da igreja e emitiram títulos lastreados nos imóveis da igreja, chamados de assinhás, né? Então, eles invadiram um monte de assinhás que era lastreado. Como todo mundo sabia do patrimônio da igreja, então os assinhás tiveram crédito na praça, porque ele é lastreado em alguma propriedade. Então, e aí eles que estavam ali no poder obviamente eles já queriam perseguir, né, a igreja, e aí na questão da Constituição também, quando eles tinham colocado a nova Constituição, exato, e que, enfim, queriam obrigar também os padres a jurar ali a Constituição, e era uma Constituição, digamos, anticatólica mesmo, né, então, muito obrigado. Então, eles queriam fazer isso, né, e queriam ali separar, que era uma coisa muito, muito galicana, né? Era muito galicano ali de falar, olha, beleza, tem o Papa, tem ali e tal, mas não precisamos seguir isso propriamente dito. Você vê que essa é uma herança protestante, uma herança inglesa. Sim, né? Sim, exato. Porque... E aí eles queriam esta igreja cismática mesmo, né? Assim, dane-se Roma, né? No Papa, tanto faz. Aqui vamos fazer a nossa igreja aqui, né? Foi uma coisa que ocorreu também, essa questão da Constituição Civil do Clero. Né? Bom... Quero falar agora a questão chegamos num momento importante, né? Que aí começam as principais movimentações. Em 1791, na fase da monarquia constitucional, que aí começou a ter... Enfim, tinha ali a monarquia constitucional, mas começou a ter uma agitação muito grande, né? Do Robespierre, também a turma toda dele ali. E aí, enfim, para eventualmente chegar no que os jacobinos queriam também, as agitações em Paris, e chegar na parte mais sangrenta da Revolução que viria a seguir, né? Como é que se desenrolou tudo isso? Então, a Revolução Francesa tem 3 fases, né? Tem a chamada fase das Assembleias, né? A Nacional e a Constituinte. Tem a fase do terror, lembrando que o nome terror foi usado na época, não é a interpretação de historiadores depois. E depois a fase, né, final do Barra e tal. Fase pós... Nove Termidor, né? Eles mudaram o nome dos meses, ridículo, Frière, Brumaire, Termidor, né? E tal. Então mudaram o nome dos dias, colocaram o ano 1 da Revolução. Nada a ver. Ridículo, alteraram os dias da semana, em vez de ser 7, ser 10. Justamente para atacar a religião, porque você não tem a guarda do domingo. Tudo. Nossa tudo. Senhora. Alteraram os pesos e medidas, extinguiram as corporações de ofício, alteraram o ensino. O ensino já tinha começado a ser alterado, mas endossaram uma alteração maior ainda do ensino. Então foi um desastre. Quando chegou a época do terror, é o que é o núcleo mesmo da Revolução Francesa, e aí que entra aquela figura horrorosa, né, do Maximilien Robespierre, que era um assassino brutal, né? Aí que entra lá também a turma usando roupa de pele humana, Saint-Just usava. Chegou a se fazer curtume de pele humana. Teve proposta, não foi aprovado, mas teve a proposta de criar açougue de carne humana. Bizarro. Era uma coisa defendida publicamente, né? Publicamente. O cara lá, não tinha problema o deputado levantou, vamos propor aqui, açougue de carne humana, por que não? Tem muita gente, os antirrevolucionários, monarquistas, o que a gente vai fazer com a carne deles? Meu Deus do céu. Seria bom aproveitar a carne dele e vender e açougue. Teve também, essa proposta. Pra que... Não, a pele foi criada, teve curtume de pele humana. Sim, mas pra que desperdiçar a pele, né? Vamos utilizar. O pessoal usava calça de pele humana, usava colete de pele humana, isso aí era... Isso aí virou na Vandéia, então muita gente morria lá, era tirada da pele e o pessoal usava a pele humana. Então, o período do terror era massacre atrás de massacre, coisa simplesmente inacreditáveis o que se ouviu. A França chegou a aprovar uma das leis mais absurdas da história, que é a lei dos suspeitos. Então, se um vizinho denunciasse o outro, e a guarda lá revolucionária achasse que realmente ele é culpado, mesmo se ele não sendo, ele não tinha direito à defesa. Só um mero achismo da guarda revolucionária já podia levar a pessoa a ser condenada à morte. E naquela época começou a ser utilizada a guilhotina. Guilhotina. Né? A guilhotina não foi inventada pela pessoa que deu o nome, né? Que é o Guillotin. O Guillotin não inventou a guilhotina, mas como ele falou publicamente dela, o nome associou a uma figura francesa. E eu vi o senhor falando que ela era muito mal feita, que você precisava usar 5, 6 vezes para matar o cara. Era muito cruel. Depois eles acabaram afinando. E depois você não podia descer a lâmina, pessoa com cabelo, você tinha que rapar aqui atrás, né? Tem que colocar a nuca da pessoa muito retinha para a lâmina cair no meio. Se tivesse cabelo, depende da inclinação, não matava na hora. Como no começo eles não sabiam fazer
tanto a lâmina não era boa, como não sabiam posicionar a vítima corretamente, então caía uma, a vítima não morria, 2, 3, 4, 5, só depois da 8ª, 9ª, depende muito do lugar, né? Então era uma morte extremamente cruel, selvagem, né, e absurda, né? E é isso que o senhor falou de acusar, assim, e simplesmente uma acusação era o suficiente para, dependendo de como for a Guarda Nacional, enfim, morte, né? Morte. Nesse momento, houve, inclusive, muitos mártires, né? Alguns que Muitos vieram católicos, alguns vieram a ser, somente inclusive, da Vandéia e canonizados, tal. né? A questão, muitas freiras, né? Aquela, não sei se o senhor assistiu o filme, Carmelitas, o Diálogo né? das Carmelitas, tudo, então... Vale a pena ler o texto do Paul Claudel sobre ela. Eu não li também, eu vou atrás. Enfim, um momento muito absurdo de muita morte, muito brutal, muito sanguinário, né? O título do livro aí. Mas principalmente assim, né? Principalmente não, mas digamos, com muita morte na igreja também. E o rei foi deposto, né? Que um dos motivos do porquê ele foi deposto, né? Porque ele foi cassado naquela época era porque ele não queria obrigar os padres a jurarem a Constituição. Eu queria que eles fossem condenados à morte. Queria que eles fossem condenados à morte no caso de não jurar, enfim, né? E depois de muita briga, muita arruaça dos jacobinos, também foi proclamada a Primeira República da França, que aí foi quando começou das muitas outras coisas também, né? A fase de convenção, como que ela se desenrolou? Porque ela foi já era a época de muito terror, né? Mas foi a última, assim, antes da conclusão, assim, né? Teve a conclusão do terror, mas depois ela já se desenvolveu com os que eram um pouco menos radicais ali da Revolução. Né? Então, é que às vezes a gente tem a impressão que todos os revolucionários pensavam igual, todos eram republicanos. Não, havia muita corrente de pensamento. Havia gente que estava defendendo o sistema antigo, né? O antigo regime, como se falava. Tinha gente que queria uma monarquia no estilo inglês. Tinha outros que queriam república, então tinha uns que queriam até uma espécie de um comunismo, como o Hébert. O Hébert defendia coisa igualitária lá, um verdadeiro comunista lá. E aí depois se indispôs lá e acabou sendo morto. Teve Babet, idem, né? Teve a conspiração dos iguais e tal. Então houve um movimento igualitário, meio lembra Marx, até os que queriam voltar ao esquema antigo. Então tinha várias correntes. Os mais radicais, né, eram os jacobinos. Inclusive, a criação de esquerda e direita foi justamente quando chegaram na Assembleia, o Marat, atribuído a ele a criação, sem ele querer, né? Ali, ele sentou-se à esquerda. O Marat era um tipo nojento, ele cheirava mal, porque ele tinha um problema de pele. Era uma figura meio grotesca, né? Figura grotesca que andava em esgoto de Paris. Paris é uma cidade que, naquela época, ela já tinha uma rede de esgotos enorme lá. Né? Então, o sistema de água e de esgoto de Paris era o melhor do mundo, né? Então... E o Marat, por várias questões, ele andava no esgoto, né? Não falando nojento. Ele defendia publicamente... Lembrando que essa questão de terror não era assim, olha, vamos fazer numa câmera escura quem a gente vai matar. Era público. Sim, O Marat falava o seguinte, então temos que matar 200 mil pessoas para a Revolução triunfar. Quais 200 mil? Qualquer uma. Como é que ele chegou nesse número também? 200 mil pessoas? Matar. 200 mil, vamos matar. O Robespierre não ia com a cara de uma pessoa inventar uma coisa, vamos matar. Era o suficiente. As discussões geravam assim, será que o Robespierre olhou estranho para mim aquele dia? Agora eu tô com medo. Da pessoa saiu de reuniões e encontros com o Robespierre com terror. Eu imagino mesmo que naquela época devia ser uma coisa de louco. Todo mundo devia viver apavorado. O pessoal morria de medo. O Robespierre era igual o Stalin. O Stalin também. Você entrava no encontro com o Stalin, você não sabia sair vivo ou morto. Igual o Robespierre. Aliás, esses comunistas que se inspiraram no terror do Robespierre. Aí veio os girondinos, que também era um grupo também heterogêneo. Tinha muitos burgueses, tinha pessoal romântico, que achava que a república era a melhor coisa do mundo. Outros sonhavam com uma monarquia ideal, com alguma coisa. Que tinha mas eles eram moderados, né? Esses girondinos. E esses girondinos é que deram o golpe no 9 Termidor. Só que aí que tá, muitos desses girondinos foram jacobinos. Tinha muito jacobino esperto, vendo que a coisa estava indo contra o Robespierre e mudaram de campo. Entendi. Então, na realidade, o grupo dos girondinos, vamos chamar assim, os girondinos depois do terror, muitos deles eram jacobinos, é impressionante. Os jacobinos foram ágeis de perceber que a coisa... Porque o Robespierre foi condenado à morte, Saint-Just foi condenado à morte.
foram e acabaram mudando para o grupo dos girondinos, levando então a terceira fase sob liderança do homem corrupto, horroroso, Paul Barras. Aham. Ele só queria saber de poder, dinheiro, num tipo horroroso de negociata e tal. Aí a revolução no final, 1798, 99, a revolução estava no chão, desmoralizada, chegava a ter uma coisa inacreditável, que era revolucionário apanhando nas ruas em cidades pequenas. Sei. Eles tinham perdido totalmente a força e o prestígio. Na realidade, quem salvou a revolução foi o Napoleão no golpe de 18 de Brumário. Certo. Isso que o senhor estava falando que falava em público mesmo. Eu vi o senhor falando de São Justo, por exemplo, que ele não falava nada. Sempre que ele falava alguma coisa, era para defender a morte de alguém específico, né? E aí uma curiosidade também que eu vi o senhor comentando, eu achei isso fantástico de falar, porque é de tão cômico chega a ser engraçado, é que o Robespierre achava que ele ia renascer. Isso, que ele era o professor. O poder dele, né, assim, tudo aquilo que ele tinha feito, toda aquela revolução sanguinária, aquela brutalidade, o poder que ele tinha muito grande, ele achava que ele ia renascer. Como é que é isso? Não. Você vê que contradição. A Revolução Francesa era contra a superstição, religião, e eles fizeram dois cultos: o culto a Deus Razão e o culto ao Ser Supremo. Uns acham que foi a mesma coisa, mas não é. Teve dois: o Ser Supremo e a Deus Razão. Com o próprio Robespierre, né? E aí, quando o Robespierre foi na cerimônia do Ser Supremo lá na Notre Dame, ele achou que depois ele ficou convencido que ele era o Ser Supremo. Ele era o Ser Supremo. Aliás, tentaram demolir a Notre Dame, né? Chegou a votar para ser demolido, só que alguém lembrou: não temos onde colocar os escombros. Aí falou: então não dá. Nossa. Foi assim. Então, ele achou que ele era o Ser Supremo. Ele se achou um deus, porque ele tinha tanto poder. Se ele falasse assim, morra, o pessoal morria. E aí o que aconteceu? Uma doida lá, eu não lembro o nome dela, se declarou que ia estar grávida do Robespierre. Robespierre ia renascer. Porque como ele achava que ele era Deus, então se ele fosse morrer, ou ele ia viver para sempre, ou ele ia ficar renascendo. Então ele acreditou naquilo. Pra ele desceu essa ideia, né? Desceu, isso aí é verdade mesmo. Mas isso contribuiu pra queda dele? Contribuiu, porque ele caiu no ridículo, né? Caiu no ridículo. Toda a revolução, a partir desse ponto, já estava desmoralizada pra caramba. Desmoralizada, no ridículo. Absurdo. Quando a técnica do ridículo, que era uma coisa que aconteceu historicamente com o Robespierre, por exemplo, a Ku Klux Klan caiu em descrédito quando ela foi ridicularizada, né? Houve uma campanha deliberada de ridicularizar a Ku Klux Klan, ela caiu em descrédito. O Robespierre caiu em descrédito também via ridicularização. Interessante. Eu vejo, por acaso isso, por exemplo, agora faz sentido analisando assim, músicas que os outros exércitos do mundo faziam ridicularizando Hitler. É tudo nessa tentativa de desmoralizar mesmo, tirar essa figura de uma divindade, assim, intocável, né? Então o Robespierre, ele se achou um deus, e aí foi esse o ponto dele. Aí ele foi derrubado, morto, né? E aí surgiu os girondinos. Acho que é uma coisa pouco falada que eu queria entrar rapidamente, os grupos contra-revolucionários. Eles existiram, eles tiveram alguma força, assim, existiram sim, mas eles tiveram alguma força. Eu acredito que esse não tenha tido tanta força, mas eu já ouvi muito falar de um grupo contra-revolucionário que era de jovens católicos, inclusive, né? Tá falando da Vendéia? Sim, exatamente. Da Vendéia. Teve núcleos de revolução. Teve em Toulon, teve em Lyon, teve na Vendéia, teve na Bretanha. O mais famoso é Vendéia, foi o principal, de camponeses jovens que se rebelaram contra. Mas teve na Bretanha. Lyon foi brutalmente reprimida, né? Eles se levantaram lá contra a revolução em Lyon. Aí como é que chamava o carniceiro lá que foi mandado matar? Carrier, né? Era Carrier. Aí os revolucionários mandaram o Carrier lá, ele reuniu todo mundo na praça, matou todo mundo, jogou canhão contra os que não sobreviveram, espetavam, né? E depois de raiva, destruíram o centro histórico de Lyon. Teve um cerco em Toulon também, teve lá na beira do Sena, qual cidade? Agora não lembro. Teve em Nantes. Nantes foi brutal, Nantes é quase na foz do Loire, e ali teve um núcleo de resistência bem católico, bem interessante. O que eles faziam? Faziam de deboche contra a igreja católica, faziam o chamado casamento católico. O casamento católico era amarrar um homem e uma mulher e jogar no rio. Amarrava e jogava no rio com corrente, com peso, para morrer afogado. Só sangue bom também lá, né?
Quer dizer, uma brutalidade. Teve alguns o Rio Sena e mesmo um trecho do Loire ficaram tingidos de sangue de tanta gente que morreu. Eles matavam lá em Nantes, foram mortos com sadismo, né? Sadismo, reunia as pessoas num barco e jogavam lá com corrente para a pessoa morrer afogada. Um absurdo mesmo. Professor, muito obrigado por aceitar aqui o convite para nós falarmos um pouco sobre a Revolução Francesa, principalmente porque o meu público é muito jovem, né? E eu posso falar porque, assim, eu estou na escola, né? Então, estando na escola, o senhor falou que é professor de ensino médio, não tenho a honra de ter o senhor como professor de ensino médio. Então, assim, né, na minha escola eu vejo, assim, as coisas que nós aprendemos, né, e eu tenho um público muito jovem, então acredito que seja muito importante trazer, assim, pessoas que entendam de história mesmo para contar essas coisas, porque senão estamos tudo perdido, cara, porque senão é verdade, os jovens da nova geração, né? Temos que lutar. É isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço, pelo convite. Se todo mundo quiser te achar aí na internet, como é que faz aí o seu Instagram? Eu tenho meu canal no YouTube com o meu nome, Marcelo Andrade, no Instagram também Marcelo Andrade. Quem quiser assistir meus cursos tem Escola Caravelas. Muito boa. Quem quiser comprar aqui os livros da nossa editora Caravelas está aqui. Depois se você quiser, depois você deixar, a gente coloca os links aí na descrição. Sim, eu vou colocar. E falar de verdade que os livros eu ainda vou ler, então não posso falar nada sobre os livros, mas a escola de fato é muito boa. Falo pra vocês que a escola realmente é muito boa, porque ele me deu acesso lá, eu tô assistindo tudo. Muito obrigado. E é isso daí. Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Se vocês acharam que isso daqui é de algum valor, vocês obtiveram algum conhecimento que vocês não tinham antes, sintam-se à vontade para compartilhar este vídeo. Assistam o professor também, vou estar deixando na descrição todos os links pros canais dele. E, sem mais delongas, muitíssimo obrigado você que assistiu até aqui. E este foi o vídeo. Até mais.